A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a Epístola aos Romanos, né? Hoje a gente vai continuar no capítulo 9, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. É bom sempre interagir com o canal para que ele cresça e alcance assim mais pessoas. Hoje a gente vai ver a tristeza do apóstolo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado da tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo viverei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, e Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um barro para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada.
E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos nós tornado como Sodoma e teríamos sido feito como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E continua no capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é o Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é feita pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas o que ela diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo,
com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, né? Infelizmente é assim mesmo, né? Aquele que é o povo de Deus, aquele que foi o povo escolhido, né? Que está ali, que Deus está presente a todo momento, esse não demonstrou em momento algum que realmente não demonstrou interesse aos profetas ali, né? Interesse de ouvir a palavra do Senhor. Na realidade, os profetas eles foram muito benquistos aos ímpios, né? Que aqui é o que ele está dizendo, mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê será salvo, né? Então ele não está fazendo distinção, inclusive entre judeus e gregos, né? Ou seja, não importa de onde você vem, o que importa é o que você faz agora, é a sua escolha agora. Se você nesse exato momento você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você confessar os seus pecados, né? Aqui é o que ele está dizendo aqui, você acreditar no Deus vivo, você confessar os seus pecados, você se arrepender de seus pecados, você se entregar ao Senhor. E aí sim você será salvo. Por quê? Não por merecer, porque realmente nós não merecemos, né? Nós somos vermes, né? A carne, se você deixar ela fechadinha num saquinho ali, a temperatura ambiente mesmo, se você deixar ela fechadinha ali sem poder entrar nada ali, nem ar ali, você vai ver que em poucos dias ali vai começar a aparecer vermes, e esses vermes surgem da onde? Da própria carne. Por isso que Deus muitas vezes nos chama de vermes, exatamente por isso, porque nós somos vermes, a carne é verme. Mas um dia isso tudo vai acabar e nós temos a escolha, né? Porque esse verme um dia vai queimar. Se não for salvo, o espírito não for salvo, esse verme vai queimar no fogo ardente. Aquele que confessar a Cristo no tempo hábil, ou seja, enquanto há tempo, né? Porque depois que Jesus Cristo voltar, aí já, aliás, depois do julgamento, já não, no dia do julgamento, já não terá mais como se defender. Ali na hora do julgamento, você não poderá mais mudar a sua escolha. Ou seja, aquele que não escolher a Jesus enquanto há tempo, quer dizer que automaticamente escolheu a Satanás, porque é o bem e o mal, é Jesus, é Deus ou o demônio. Se você não escolhe um, automaticamente escolhe o outro. É fato, isso é fato, é o que diz a Bíblia aqui, não sou eu que estou dizendo. Então, se você não escolher servir a Deus, automaticamente você está no mundo. E o mundo pertence a quem? Ao maligno. Então, procure servir ao Senhor, procure se entregar ao Senhor enquanto há tempo, para que você possa participar dessa salvação, para no dia do julgamento você poder ir com o Senhor para o reino de Deus e lá sim ter a vida tão abundante que Ele deseja para nós, né? Vamos aproveitar para ler mais um capítulo, que ontem foi um capítulo só, né? Acabei me empolgando ontem. É o remanescente de Israel no capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras,
já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. E escureceram-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é o Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas.
Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Falando de ciúmes, né? No mundo tem muito isso. Mas aqui Paulo está falando de dar uma atenção especial aqui para os gentios, para ver se os israelitas se tocam também do que está acontecendo e se voltem um pouco mais para o Senhor, porque afinal de contas o Israel era o povo do Senhor e eles estavam se afastando do Senhor. E os ímpios, né, que estavam demonstrando querer conhecer o Senhor. Então, o que Paulo estava fazendo aqui? Ele estava se aproveitando da disponibilidade dos gentios para apresentar Deus aos gentios, né? Porque na realidade a nossa missão aqui é essa, né? Como fala aqui, que temos que pregar o evangelho aqui para as pessoas poderem conhecer e assim elas terem a oportunidade de salvação. Porque quando chegar o julgamento, como que elas poderão ser julgadas se elas não conhecerem a Deus, né? Como que as pessoas poderão escolher servir a Deus se elas nunca ouviram falar de Deus? Então, a nossa missão é essa, é divulgar a palavra do Senhor, é mostrar para as pessoas que esse mundo cruel, esse mundo cheio de sofrimento, de agonia, isso aqui é tudo passageiro, mas que Deus tem sim um mundo para os seus filhos, um mundo de glória, um mundo de tranquilidade, um mundo de paz, né? Que basta seguir os seus caminhos, né? Basta seguir os seus mandamentos, que esse mundo breve chegará. Então a nossa missão é essa. A internet é um meio, sim, mas muitos lugares tem pessoas que não sabem nem o que é telefone, não sabem nem o que é TV. Então, por isso que tem muitos ministérios que viajam, né? Tem os missionários que viajam por aí, vai nos mais remotos lugares. Então, aos irmãos, os dízimos e ofertas, por exemplo, além de manter a casa do Senhor, também são usados para essas missões também, né? Eu já falei aqui, por exemplo, lugares que é difícil seguir a Jesus Cristo, né? Que eu fiz a pesquisa, são 50 países. Então, se você entra nesses países, você, por exemplo, não pode andar na rua com a Bíblia na mão, porque se você andar na rua com a Bíblia na mão, você pode ser alvejado, ou seja, você pode ser assassinado, e isso pela autoridade. A autoridade militar, né? Ou seja, pela própria polícia. Você pode ser assassinado porque você segue a Cristo. Então os missionários, eles correm risco de morte nesses lugares. Então, o que acontece? Eles vão para esses lugares onde o nome de Deus é proibido e eles, em segredo, eles fazem ali a divulgação do evangelho, a proclamação do evangelho, mas de uma forma singela, de uma forma, infelizmente é assim, porque no país é proibido, né? Ela não pode enfrentar a lei do país, embora a palavra de Deus diz que a gente tem que respeitar a lei, contanto que ela não vá contra a lei de Deus. Mas não pode um grupo enfrentar a lei do país, por quê? Porque se ela for enfrentar a lei do país, aquele grupo será assassinado e a palavra de Deus não será divulgada, né? Então, infelizmente, aquele grupo tem sim que se permanecer em segredo para que possa levar a palavra do Senhor a essas pessoas que queiram conhecer o Senhor. E por isso que é muito importante ajudar as igrejas nessas missões, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, para que mais pessoas tenham consciência de que haverá um julgamento e que nesse julgamento a gente terá a oportunidade de salvação, a gente terá a oportunidade de viver no reino de Deus e que isso aqui tudo é passageiro, que isso tudo aqui um dia irá se acabar e a gente terá a oportunidade
de vida plena, né? Da verdadeira vida que Deus um dia fez para nós, que é a vida eterna, né? Que é a vida feliz, que é a vida abundante, que é a vida sem sofrimento, sem fome, sem miséria, né? A vida que a gente possa andar livremente, sem preocupação alguma. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Derrama a tua unção sobre ela, Pai, sobre o lar dela, Senhor. Toca em sua saúde, toca em suas finanças, Pai. Toca em sua vida emocional, toca em sua vida espiritual, Pai. Toca em seu psicológico, em nome de Jesus, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, Senhor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.